Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui na nossa primeira conferência online, quando nós vamos ter esse tempo para reflexão e aprendizado. O tema de hoje nós vamos tratar sobre discipulando a criança no caminho. É interessante que há alguns meses esse foi o assunto de uma conversa que começou de uma forma muito despretensiosa. Meu marido e eu estávamos conhecendo a bela cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. E nós decidimos fazer um passeio a pé à moda antiga, sem usar o GPS. Então fomos atrás de informações. E uma pessoa prontamente nos mostrou a direção e falou de algumas referências que iríamos encontrar no caminho. E deu tudo certo. Logo no início, quando eu vi um determinado posto de gasolina, eu falei, opa, estamos no caminho certo. E ainda que a gente não soubesse exatamente o que viria depois, a gente não anotou, à medida que a gente caminhava, a gente ia lembrando assim, opa, aqui está a escadaria, é aqui que a gente tem que descer. E assim a gente foi e nós chegamos bem no nosso destino. E claro que esse passeio ficou muito mais especial por conta dessa conversa nossa sobre a nossa caminhada cristã, em especial a caminhada com as crianças. Claro que nós lembramos daquele versículo muito conhecido nosso, de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. E é interessante que caminhada pressupõe, óbvio, movimento, mas também comprometimento em seguir adiante. Imagina que eu tivesse esse desejo de fazer o tal passeio e eu perguntasse a alguém, mas eu decidisse, não vou caminhar agora. Quem sabe semana que vem, ou então quem sabe a próxima vez que eu voltar nessa cidade. Ou seja, o que eu tinha aprendido, aquelas informações iriam se perder. Nós precisamos, à medida que aprendemos algo, já ter o comprometimento de pôr o pé na estrada e seguir. Tem tudo a ver. Então eu quero convidar você a gente ver esse versículo de uma forma mais especial, de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Percebeu que aqui começa com um imperativo? Ensina a criança. Essa palavra pode ser traduzida como consagre ou dedique. Significa colocar o jovem no caminho certo com um compromisso forte. Agora, como usou a palavra criança, a gente já percebe que esse ensino tem que começar da mais tenra idade. E qual o efeito? Qual é a consequência quando se faz isso? É algo positivo, duradouro na vida dessa pessoa. Isso requer um trabalho, gente, de dedicação contínua. É o tipo do trabalho que a gente não tem férias, mas nós vimos, vale muito, muito a pena. Mas a quem é dado essa responsabilidade, né, de ensinar? Para quem é esse imperativo? Nós sabemos que desde o início da formação do povo da aliança, o Senhor determinou quem faria isso. Responsabilidade dos pais para passar o legado da fé e os feitos do Senhor. É isso que nós vemos em alguns textos da Bíblia que eu quero ler para vocês. Logo em Gênesis, quando Deus aparece para Abraão, né, e os anjos falando que Sara teria um filho em 1 ano, logo depois eles começam a caminhar e Deus diz o seguinte, porque eu o escolheu Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Mais tarde, a gente vê que isso continua. Por exemplo, quando Moisés está no Egito e começam as pragas, aqui especificamente a 8ª praga dos gafanhotos, em Êxodo 10, versículos 1 e 2 diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça esses sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus
filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios eu fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. O povo foi liberto e tempos depois Moisés volta a falar sobre isso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, quando ele está falando sobre a obediência, ele fala o seguinte: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a quem? Aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Isaías também vemos essa ordem. Quando Ezequias é curado, ele canta ao Senhor e ele fala lá em Isaías 38, versículo 19, o seguinte: os vivos, tão somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Os pais. O salmista Asaf também fala sobre isso. No Salmo 78, versículos 5 e 6, diz assim: ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem em seus filhos. Ordenou, a fim de que uma nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então, nós vimos que a herança de Israel, ela é transmitida no lar. Os pais falavam com os filhos, até porque não existia escola. As primeiras escolas começaram no período intertestamental. E é interessante também lembrar que, além da ordem de transmitir aos filhos, o Senhor dá uma outra ordem, que nós vemos em Deuteronômio, capítulo 6, quando ele fala para amar o Senhor de todo o coração. Então, antes de transmitir, é dada essa ordem. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E é interessante que essa devoção, ela parte do conhecimento que essa pessoa tem do Senhor. Olha o que diz o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando tememos a Deus, consideramos valioso aquilo que Ele diz, tratando aquilo que Ele diz como algo importante e valioso. O temor do Senhor é a parte mais importante ou o início do conhecimento da sabedoria. É isso que nós aprendemos primeiro em casa. Então, ter consciência de quem é Deus é que nos leva a essa devoção que os pais deveriam ter primeiro no seu coração e depois transmitir aos seus filhos. E é interessante que uma das formas que o Senhor usa para transmitir os seus feitos é usando a curiosidade das crianças. E a gente sabe que criança é muito curiosa. E a gente vê isso, por exemplo, quando Deus institui a Páscoa. Ele fala para os pais fazerem todo aquele rito, não é? Comer o carneiro e sandália nos pés, comer as ervas amargas, e olha que criança, né? Verdinho e amargor. E a criança, então, vendo tudo aquilo, ficaria curiosa. E Êxodo 12 fala assim, a criança perguntando, quando teus filhos te perguntarem, que rito é esse? Aí fala assim, olha, é a Páscoa do Senhor. Mais tarde, quando Moisés já está preparando o povo para entrar, lá em Deuteronômio 4, ele está falando sobre a obediência, né, sobre os estatutos, sobre tudo do Senhor. De novo ali, fala assim, que as crianças vão perguntar, mas que são esses estatutos, e esses juízos, e esses mandamentos? E aí o pai vai responder. Mais tarde também nós vemos no livro de Josué, quando o povo passou pelo Jordão a seco, o Senhor mandou que fosse feito um memorial.
né, uma coluna com pedras, 12 pedras, né, das 12 tribos. E é interessante que essas pedras que eram postas ali, pedras do fundo do rio, seriam muito diferentes das outras pedras que estariam ali no caminho. Porque a pedra do fundo do rio, né, ela é bem mais lisinha. Então aquilo também traria curiosidade. E lá em Josué, no capítulo 4, isso mesmo, Josué capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Situações, memoriais e ritos, eles eram planejados com a intenção de provocar curiosidade dos filhos, para que iniciasse uma conversa na qual Deus era o personagem principal. Acreditem, despertar a curiosidade de crianças, que foi feito lá no passado, ainda hoje, é uma forma eficaz de ensino. E eu fico pensando, como que nós, pais, temos despertado a curiosidade das crianças? O que na nossa casa, na decoração, é feito para que os filhos sejam despertos para isso? Eu lembro de um livro que eu li sobre a questão de discipulado dos filhos, e uma pessoa falou que na casa dele ele tinha uma prateleira que ele apelidou de prateleira da bênção. E ele colocava nessa prateleira algumas coisas que se referiam a acontecimentos onde eles viram a ação do Senhor. E boas ideias a gente copia, né? E pela graça de Deus, quando nós já tínhamos nossas filhas, nós temos até hoje aqui em casa, uma prateleira onde nós colocamos coisas que nos lembram dos feitos do Senhor e também coisas que têm a ver com os nossos valores, né? Sobre oração, sobre a devoção do Senhor, missões. Então é algo que a gente olha ali e lembra. O que você pode fazer em casa, mesmo que você não tenha filhos? O que você pode fazer? Versículos, coisas que vão te lembrar do compromisso e da vida com Deus. Mas quando eu penso sobre esse legado da fé que os pais passam para os filhos, eu sei que nem tudo são flores. Porque muitas vezes nós temos um grande problema. Muitos pais veem o discipulado dos filhos como um programa que tem que ser seguido. Então, peraí, então agora, tal dia, tal horário, assim, e se programa, mas assim, achando que isso é o discipulado, vou fazer tal atividade. Aí, geralmente, as expectativas são bem altas. Aí, o que acontece? Muitas vezes, nessas expectativas altas, muitos pais, muitas famílias ficam frustradas por não conseguirem levar esse programa de discipulado da forma tão eficiente assim. Aí, acontece o seguinte, ou larga, deixa, não tem jeito, nossa família não dá para isso. Ou então vai, tipo assim, a lei do mínimo esforço, sabe? Vamos ver, vamos fazer quando der. O antídoto para esse equívoco, né, a forma errada, é encarar o discipulado como um estilo de vida. É claro que os pais precisam ter esse momento com os filhos, mas isso é parte da estratégia, não é o todo, isso não é o fim principal, entende? É preciso adotar isso como um estilo de vida. Pais que se alimentam seriamente da palavra de Deus, de uma forma substancial, eles vão ter muito mais facilidade de conversarem com seus filhos, de fazerem com que momentos que poderiam ser comuns, normais, aleatórios, se tornem ali um momento especial para compartilhar a fé. Então lembra, o culto doméstico é muito importante e ele não é opcional, mas ele é uma das estratégias. É necessário lembrar que mesmo os momentos informais podem ser planejados e isso não tira a espontaneidade desse tempo em família. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Benjamin Franklin, que diz o seguinte: quem falha em planejar, planeja falhar. Quem falha em planejar,
planeja falhar. Mas por falar em planejamento, quem poderia, né, gente, imaginar ou planejar algo que nós estamos vivendo hoje? Tenho certeza que você, lá na virada do ano, fez vários planos, imagina a sua agenda, você planejou tanta coisa, mas os planos são outros, os planos do Senhor são outros. Eu queria fazer então uma pergunta: o que nesse momento de isolamento social, o que isso nos ensina? O que esse tempo tem revelado para nós? Primeira coisa que me vem à mente é o desafio da gente administrar o tempo em casa e as emoções, ainda mais que muitos pais não tiveram a sua rotina tão alterada assim, porque está com uma demanda, por exemplo, fazendo home office ou coisa desse gênero. E lidar com as emoções, com as constantes notícias e como as crianças estão se sentindo isso. Administrar tudo isso, fazer com que a criança possa expor, isso é muito importante. Nós também temos visto a importância desse tempo em família. E aqui eu quero destacar, né, nós, da editora Cultura Cristã, temos disponibilizado roteiros semanais para trabalhos serem feitos com as crianças, e a Secretaria Nacional do Trabalho da Infância, da IPB, também disponibilizou a cápsula do tempo. É também bem interessante porque ele tem uma parte que a criança pode também falar o que ela está sentindo, nessa questão que eu comentei sobre as emoções. Outra coisa que eu tenho visto também é o preparo, mas também o despreparo de muitos pais para o ensino da palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de assistir algumas lives e também participar de algumas que foi falado sobre isso. Alguns pais, eles estão se sentindo perdidos, mesmo com o roteiro, mesmo com tudo que nós temos dado. Tem pais que falam, eu não sei. Aí eu falo sobre oração, eu não sei orar com o meu filho. Então, gente, esse momento tem revelado isso, sabe? Que muitas vezes está sendo delegado para outros, terceirizado. E está na hora de algumas mudanças. Mas também quero destacar que esse tempo tem revelado muito esforço e criatividade de pais. Eu recebo alguns vídeos, algumas mensagens, fotos de pais que têm se dedicado de uma forma assim incrível. Então vale muito a pena. E todo esse tempo tem dado muitas oportunidades para a gente. Por exemplo, recuperar o discipulado que é liderado pelos pais. Também é uma oportunidade das crianças, né, família, reconhecer a soberania e a bondade de Deus. Experimentar o consolo do Pai. É certo que você, na sua família, ou alguém que você conhece, que é próximo a você, tem vivenciado momentos tristes, de doença, de luto, de problemas financeiros. Então, é um tempo da criança ver como é que você, pai, experimenta isso, como é que você passa por isso. É um tempo de desenvolver a empatia e a oração pelas pessoas que estão sofrendo. É um tempo também de servir de diferentes formas. O que a sua família pode fazer, o que a sua criança pode experimentar fazer também junto com você. Eu vi um grupo de crianças da igreja em Foz do Iguaçu, que eles prepararam biscoitinhos, né? Todas as famílias do departamento infantil, e esses biscoitinhos foram devidamente embalados e distribuídos para profissionais da saúde de um determinado hospital. Olha que bacana. É um tempo de servir e é um tempo também de rever conceitos, né? Abandonar velhos hábitos. É fácil a gente lembrar de algumas coisas que nós precisamos deixar e também de adotar hábitos saudáveis em casa, mas também hábitos piedosos, hábitos que na família o Senhor é glorificado. A gente deve imaginar que o discipulado é mais ou menos o que acontece quando você vai aprender uma nova língua. O que você precisa? De tempo, de investimento e de prática. A mesma coisa se dá com o discipulado dos filhos. A gente precisa de ter tempos determinados ali, coisas que você já vai programar. E aqui eu quero só dar um lembrete que muitos pais, às vezes, deixam de levar seus filhos
a determinadas programações, porque tem outras coisas para fazer. É um tempo em casa, mas também em algumas programações. E me entristece muito, por exemplo, quando eu vejo pais que o castigo que os filhos recebem é não participar de determinadas programações na igreja. Isso é triste, isso precisa ser revisto. Bom, estamos falando de tempo em casa, tempo para outras atividades, investimento. Então isso tem a ver, por exemplo, com compra de livros, e a nossa editora tem excelentes, congressos, acampamentos. O que pode ser feito? Porque existe um custo e a gente tem que saber disso. E tem também a prática. Precisamos praticar em casa, né, o que temos aprendido. Pais precisam criar filhos fluentes no relacionamento com Deus, voltados para o que é eterno, para o que terá efeito na eternidade. Temos criado filhos fluentes no relacionamento com Deus? E eu tenho agora uma boa notícia. E a boa notícia é o seguinte: pais, vocês são incapazes de realizar qualquer mudança na vida dos seus filhos, por mais que o discipulado seja bem sucedido. Aí você pensa, mas Márcia, isso é uma boa notícia? É sim, gente. Porque somente Deus pode fazer isso. E Ele sabe que os pais são impotentes para realizar essas mudanças. Paul Tripp fala o seguinte: ciente de que a mudança em seus filhos é um fardo que você jamais seria capaz de carregar, Deus levou esse fardo em seu lugar quando enviou seu filho para ser o autor de transformação pessoal duradoura. O fardo que resultou na sua morte nos liberta como pais e traz nova vida aos nossos filhos. Essas são boas novas de fato. Por tudo que a gente viu até agora, a gente sabe que a educação cristã começa no lar, mas ela é realizada fora também. E um desses lugares é a igreja. E eu queria agora que a gente pensasse um pouco sobre a importância da igreja, a liderança, né? A igreja como um todo, olhar de uma forma especial para as crianças. Mas antes eu queria contar uma historinha. Imagina uma ponte, um lago embaixo, em cima dessa ponte tem ali 7 patinhos. E eles estão vendo alguns patinhos nadando ali no lago e um deles fala assim: vamos nadar? Aí outros 4, vamos! E a pergunta é: quantos patos ficaram na ponte? A resposta óbvia seriam 2, 5, né? Ele mais 4 caíram. Mas nem sempre é assim. Os 7 ficaram. Por quê? Porque decidiram, mas não foram. Eu estou falando isso porque nem sempre decisões ou mesmo falas que eu ouço nas igrejas sobre as crianças realmente são vistas na prática. A gente sabe que toda decisão deveria levar a uma ação, né? E que uma ação sem uma decisão prévia pode dar algum problema. Mas, infelizmente, nós temos visto que nas igrejas as crianças não têm recebido a devida atenção. Isso não é geral, sabemos que muitas têm feito isso, mas às vezes a criança é deixada de lado. E por que que a gente deve realmente olhar a criança de uma forma intencional? Primeira coisa que eu queria destacar é que as crianças formam o grupo mais receptivo ao Evangelho. Em geral, quando a gente começa um trabalho evangelístico, a gente começa com criança, na maioria das vezes. Por quê? Porque elas são crédulas. Não é tão difícil você chamar, ainda mais se você tiver um atrativo, as crianças vão mesmo. Agora, essa estratégia, às vezes, ela é perigosa. Quantas vezes a gente vê
trabalhos onde você só tem crianças e às vezes as mães. A gente precisa repensar sobre isso. E eu também queria ver com vocês agora sobre essa questão da evangelização das crianças. Porque nós temos um certo problema aí na nossa teologia. Nós sabemos que a salvação é pela fé em Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas hoje em dia, a mensagem tem sido mais do tipo, receba Jesus no seu coração. Convide Jesus para morar no seu coração. Bom, isso tem causado alguns problemas, né? Porque esses elementos de receber o Senhor Jesus no coração, convidar o Senhor Jesus, ainda que tenha verdade, eles falham numa questão da mensagem bíblica. Por exemplo, João 1,12 fala que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o que significa ali receber? Não significa, gente, simplesmente receber os benefícios da sua morte vicária na cruz por nós. Receber o Senhor Jesus não é só isso. Há necessidade da gente reconhecer o senhorio. Nós temos que proclamar que Ele é o nosso Redentor, mas que também Ele é o Senhor. Só falar da redenção é falar só da metade do que é realmente receber o Senhor Jesus. A fé, ela não pode vir separada de arrependimento e de obediência. Então, a mensagem não pode ser somente temos pecado, o Senhor Jesus morreu por nós e agora não temos mais e estamos salvos. Não! Cadê a proclamação sobre a fé que influencia a atitude, o comportamento, os valores? Nós temos que receber o Senhor Jesus como nosso Senhor. É isso que o autor do Evangelho, né, o João, escreveu isso. Recebê-lo como Senhor. Aí sim, nós vamos recebê-lo como nosso Redentor. É muito joia, gente, o apêndice desse livro, Ensino e Crescimento, né, Introdução à Educação Cristã, o autor, o Downs, ele tem, é maravilhoso. Eu indico com força que vocês possam ler esse livro. Agora pensa comigo, se nós tivéssemos um grupo de adultos tão receptivo ao Evangelho, o que nós faríamos? Temos um grupo, são as crianças. O que nós temos feito? Um segundo ponto, porque nós devemos dar atenção às crianças, é que elas formam um grupo muito vulnerável na igreja. Exatamente porque são tão crédulas, elas são um grupo vulnerável. Nós podemos ter um impacto incrivelmente positivo sobre elas. Sobre o amadurecimento, sobre ser fortalecido para o Senhor, vencer medos, problemas, mas também podemos fazer com que ela tenha um impacto negativo. Porque nós podemos causar dano se não dermos a ela uma palavra correta, fielmente bíblica. Então pensa nisso, como isso é difícil. Tem alguns pontos que também eu quero passar, ainda que de uma forma breve, tá ok? Terceira coisa, as crianças formam um grupo bem diversificado. O departamento infantil, ele tem muita diferença. Você tem criança do berçário ao pré-adolescente. Então você tem desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, social, afetivo e espiritual totalmente diferente. E isso também tem o seguinte, requer ambiente diferente, recursos, materiais diversificados, ou seja, desde brinquedo, daquele bem simples do chocalho, até coisa de multimídia. E gerenciar, gente, todo o equipamento e toda a equipe não é uma tarefa fácil. Por falar em equipe, né, o Ministério Infantil, ele engloba o maior número de integrantes na equipe de ensino. Exatamente, porque nós temos várias classes. E nós temos não só classe na escola dominical, nós temos muitas outras atividades. Por exemplo, atividades de sociedades internas, nós temos o culto também infantil, temos acampamentos, passeios. Então, com isso,
o número é elevado, mas nem sempre quantidade pressupõe qualidade, gente. Em muitas igrejas, eu tenho viajado por esse Brasil, muitas vezes eu vejo equipes que nunca receberam um treinamento adequado e nem são devidamente acompanhados. Tipo assim, gosta de criança? Tá precisando, vai lá. Ou então, fulano tá quase saindo da igreja, vamos dar um trabalho para ele? Ah, vai ser professor de crianças. Isso é um problema e a gente sabe que isso acontece, né, gente? Então, é necessário olhar o departamento infantil, as crianças e também a liderança, os professores e assistentes. Uma outra coisa também, o quinto ponto é que o ministério infantil é pouco compreendido, porque muitas vezes as pessoas associam crianças a entretenimento. Do tipo assim, sabe, faz um jogo, faz qualquer coisinha que dá certo. Há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa comentando isso comigo, estava falando sobre uma lição e fala, mas para criança é fácil, né? Você conta uma historinha, você faz um fantoche, assim tá tudo resolvido. Gente, isso é tão errado. E eu vejo também isso com pastores amigos meus, pastores que se dedicam exclusivamente para o trabalho infantil. Muitas vezes a liderança não leva ele tão a sério, porque acha assim, ele nem precisa estudar tanto, é só ele fazer umas brincadeiras lá que dá tudo certo. Gente, isso é um engano e quem trabalha com criança sabe muito bem disso. E um sexto ponto é que um departamento infantil estruturado e comprometido, ele vai impactar no desenvolvimento e no crescimento da igreja. Sabe como, gente? Olha só. Hoje em dia, muitas famílias têm procurado igrejas bem estruturadas para as crianças. Às vezes são famílias até não cristãs, ou então que tiveram algum envolvimento religioso no passado, não mais hoje, mas querem que seus filhos tenham. Que tipo de igreja eles vão procurar para os seus filhos? Uma igreja que seja fiel às escrituras. Aí você pode pensar, mas às vezes eles nem sabem. Mas quando você é fiel às escrituras, vem os desdobramentos, outras coisas acontecem. Você vai ter um grupo bem organizado, coeso, acolhedor. Você vai ter um ambiente que não vai ser de qualquer jeito, vai ser organizado, limpo. Você vai entender que não dá para simplesmente ter as crianças 1 hora por semana na escola dominical. Então vai ser um departamento que vai promover mais coisas com as crianças e entende também que não dá para promover coisas só com as crianças, tem que integrar a família. Então, com certeza, gente, é o momento da gente pensar como que está o nosso departamento, entendendo que ele pode ajudar também no crescimento da igreja. Pensando nesses pontos que acabamos de ver, da importância do departamento infantil, eu queria que a gente pensasse agora, nesse momento que a gente está vivendo, o que esse momento de isolamento social tem revelado para a gente com relação ao nosso trabalho das crianças na igreja. Uma coisa que eu vejo é a questão da criatividade e disposição, compromisso e amor de tantos líderes de crianças, professores. De norte a sul, eu tenho recebido fotos, vídeos, tenho pesquisado também na internet. Gente, o pessoal tem se superado. Claro que tem o outro lado da moeda também. Assim, infelizmente, alguns professores, eles falam assim, não, o meu trabalho é na sala de aula, não tem sala de aula, então não tem. Acontece, mas eu quero que a gente foque mais nisso, né? Nesse pessoal que tem se superado. E também eu tenho visto a importância desse entrosamento com a família, né? Os professores entrosarem com a família. E também entrosamento com as crianças durante a semana. Muitos professores até então só falavam com as crianças no domingo, na escola dominical ou no culto, alguma coisa assim. Ou então só uma vez quando tinha uma reunião da sociedade interna. Agora não. Eu tenho visto isso, sabe? Vamos, recadinho e vai atrás. Isso eu tenho visto e eu espero que seja algo que nós vamos caminhar daqui para frente, né? E claro que isso também tem nos dado várias oportunidades. Por exemplo, né, como eu acabei de falar, né, esse entrosamento com as famílias dos alunos. E pensando em família dos alunos, eu queria destacar aqui
crianças cujos pais, os familiares não são cristãos. Foi percebido facilmente a dificuldade que muitos professores tiveram porque não tinha nenhum conhecimento prévio desse aluno. E eu vejo essa oportunidade da gente pensar nisso agora. Eu já fui em algumas igrejas que fazem no trabalho de evangelização para as crianças, por exemplo, vamos ver uma tarde com as crianças com brincadeiras, com teatro e com a pregação do evangelho, mas também oferecem algo para os pais. Não estou falando só de estudos bíblicos ou coisas assim. Eu fui numa igreja onde, enquanto tinha esse trabalho com as crianças, as mães recebiam um curso sobre como aproveitar alimentos, inclusive cascas, ou como se transforma o resto de comida. E os homens receberam também um treinamento que foi como fazer concertos elétricos. Né? E eu também conheci uma outra igreja que eles fizeram um mini curso mesmo de eletricista para os pais. Então, olha só, vê se não está na hora da gente ver estratégias para quando esse tempo acabar. Como viveremos? Vamos fazer estratégias novas. E já caminhando aqui para o final, eu penso que ensinar e discipular tem tudo a ver com uma maratona. Por que uma maratona? A maratona a gente precisa de preparo, força, foco, planejamento, disciplina, esforço. E a gente precisa nisso no nosso trabalho com as crianças, seja em casa, seja no lar. E a gente sabe que só vai conseguir força para tudo isso se tivermos os olhos fitos no autor e consumador da fé, num relacionamento diário com Ele. Ele está junto. Não como alguém que coloca na trilha e fala, ó, vai indo, vai. Não. O Senhor, Ele não é um técnico que fica lá de longe com seu apito, olha, vai, melhora a passada. Não, Ele está junto conosco e em nós. Quando eu penso nisso, me vem na mente uma brincadeira comum que a gente faz com as crianças, eu fazia muito com as minhas filhas quando eram pequenas, que é quando você coloca os pezinhos das crianças sobre os seus pés, segura as suas mãos e começa uma caminhada, sabe? A criança fica assim, nossa, eu estou andando. Claro que ela está andando de alguma forma, mas quem está segurando, suportando tudo ali é o adulto, né? Ela está pronta, ela está propícia, porque ela se mantém, né, reta, segura a mão, está ali em sintonia. E eu fico pensando nisso porque é da mesma forma a gente com Deus. Né? O Senhor, Ele nessa caminhada, Ele coloca, né, os nossos pés sobre os seus pés, Ele nos dá a sua mão, segura a nossa e fala, vamos, filho. Não quer dizer que vamos ter uma caminhada sem nenhum percalço, vamos ter sim, mas vamos ter ali a presença do Senhor. Nós estamos unidos a Ele, temos o seu Espírito, temos a palavra e podemos seguir no relacionamento com Ele e servindo a Ele, discipulando as crianças. Queria orar nesse momento para que o Senhor nos ajude a pôr em prática muito dessas coisas que nós temos aprendido. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos e refletirmos, ó Deus, sobre tantas coisas da sua palavra e tantas coisas também da nossa prática. Pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, misericórdia. Tem misericórdia da nossa vida, ó Deus, porque nem sempre caminhamos de forma correta. Mas, ó Deus, sabemos que o Senhor não despreza um coração contrito. E nesse momento, ó Deus, queremos dizer ao Senhor que dependemos totalmente de Ti. Ainda que algumas vezes nós queremos pegar a rédea da situação e caminharmos sozinhos, o Senhor não permite isso. O Senhor nos alerta, nos disciplina. Nós te louvamos por isso, Deus. Te louvamos por esse congresso, pela oportunidade de tantos aprendizados. Muito obrigada. Muito obrigada pelo pessoal que está até agora aqui. E que o Senhor fortaleça cada pai, fortaleça, Senhor, cada professor, professora, dirigente de departamento.